O som do relógio era tudo o que Amélia conseguia ouvir naquela madrugada. Cada tic-tac parecia um punhal lento e cruel cortando a espessura do silêncio. Na poltrona da sala, envolta por sombras e lembranças, ela mantinha os olhos fixos na porta do quarto fechado há 3 anos. A porta de onde ninguém mais saiu desde a última vez em que Lucas riu naquela casa. Lucas, seu filho, seu universo condensado num sorriso torto e nas mãos sempre sujas de tinta. Ele tinha 6 anos quando a doença chegou sem avisar, como uma ventania que derruba a casa inteira. Primeiro foram as febres, depois os exames e então a sentença: leucemia em estágio avançado. Amélia, que sempre acreditou ser uma mulher forte, viu suas muralhas internas desabarem uma a uma. O marido, Renato, tentava segurar tudo com braços que também tremiam, mas cada sessão de quimioterapia arrancava mais do que apenas os fios loiros da cabeça de Lucas. Arrancava a esperança, a fé e a normalidade. O hospital virou o novo lar e a casa um santuário intocado. Quando Lucas partiu numa manhã fria de setembro, Amélia trancou o quarto dele e jogou a chave no fundo da gaveta mais escondida da cozinha. Era sua forma de manter tudo congelado no tempo, como se assim pudesse impedir que a ausência se tornasse real. Renato, por outro lado, escolheu a fuga. No começo, eram só caminhadas longas demais. Depois, noites fora e, por fim, uma mala pronta na porta. Ele não teve coragem de olhar para Amélia quando disse que precisava ir. Apenas deixou um bilhete. Não sei como continuar aqui, me perdoe. Agora, 3 anos depois, tudo o que restava eram as paredes manchadas de silêncio e a memória dos risos que ecoavam no corredor. A única companhia de Amélia era o relógio e um álbum de fotos que ela revia todas as noites como um ritual masoquista. Cada página folheada era uma facada e um alívio ao mesmo tempo. Naquela noite específica, algo dentro dela começou a ceder. O relógio marcava 13h47 quando uma lágrima mais quente do que as outras caiu sobre uma foto onde Lucas estava vestido de pirata, com uma espada de papelão e um chapéu torto feito de jornal. Amélia tocou o rosto da imagem com os dedos e pela primeira vez sentiu uma vontade urgente de abrir aquela porta. Sentou-se devagar, os ossos protestando após tanto tempo naquela poltrona, e caminhou até a cozinha. As mãos tremiam enquanto remexia a gaveta até sentir a chave gelada contra a pele. Parou diante da porta fechada por minutos que pareceram horas. O peito arfava, como se ela tivesse corrido uma maratona. E então, com um estalo baixo, a fechadura girou. O cheiro foi o primeiro golpe. Um aroma de infância esquecida, misturado ao leve mofo do tempo. Os olhos demoraram a se ajustar à penumbra, mas logo as formas começaram a emergir. A cama com o lençol azul do Homem-Aranha, a parede com desenhos feitos a lápis de cera, e no canto, a pequena mesa ainda com potes de tinta seca. Amélia caiu de joelhos e um grito que ela nem sabia que guardava explodiu do fundo da garganta. Um grito que acordou todas as dores enterradas e quebrou o silêncio da casa como vidro estilhaçado. Entre soluços, ela rastejou até a mesa e pegou um dos potes de tinta. Estava duro, inutilizado, mas em suas mãos aquilo parecia pulsar com uma vida esquecida. Ali, naquela poeira, Amélia entendeu que não podia mais viver entre fantasmas. Ou ela se entregava de vez à dor, ou encontrava um jeito de transformar aquilo em algo que não a matasse mais um pouco a cada dia. Foi nesse instante, com as mãos sujas de tinta seca e os olhos cheios de lágrimas, que uma ideia brotou. Talvez ela pudesse pintar novamente. Não quadros,
nunca foi artista, mas talvez pudesse pintar o mundo de outras crianças. Crianças como Lucas. O sol da manhã entrou tímido pela fresta da janela, mas para a Amélia foi como um holofote implacável. Sentada no chão do quarto de Lucas, ela permaneceu ali, imóvel, enquanto a luz varria cada canto, como se quisesse mostrar tudo o que ela tentou esconder durante anos. Cada brinquedo empoeirado, cada desenho rabiscado na parede, tudo parecia sussurrar o nome do menino. Amélia levantou-se com dificuldade, sentindo os joelhos protestarem, e caminhou até a pequena estante onde ainda estavam alguns cadernos coloridos. Abriu um deles e encontrou desenhos que Lucas havia feito durante a quimioterapia. Monstros com 3 olhos, naves espaciais e uma estranha criatura que ele chamava de Guardião das Cores. Mamãe, ele protege as cores para que nunca acabem. Ela se lembrou de Lucas dizendo, com os olhos cansados, mas brilhando de imaginação. Essas palavras martelaram na mente dela enquanto caminhava pela casa. Quando chegou à sala, seus olhos pousaram em algo que até então parecia invisível. Uma caixa de tintas acrílicas que havia comprado anos antes, quando ainda sonhava em aprender a pintar como terapia. Nunca tivera coragem, mas agora, de repente, parecia um chamado. Sem pensar muito, ela reuniu as tintas, alguns pincéis esquecidos e colocou tudo no carro. Dirigiu sem um destino certo, guiada por um instinto que ela mal entendia. Foi parar diante do hospital infantil, onde Lucas havia sido tratado. A fachada branca ainda trazia consigo a memória dos dias de desespero, mas algo dentro dela mandava que não fugisse dessa vez. Entrou no hospital com as mãos suadas e o coração batendo como um tambor. Aproximou-se da recepção e pediu para falar com alguém da ala pediátrica. Quando uma jovem enfermeira de sorriso cansado, mas gentil, apareceu, Amélia simplesmente despejou tudo, sem filtros. Contou sobre Lucas, sobre a dor e, por fim, sobre a vontade repentina de pintar com as crianças. A enfermeira, chamada Clara, a ouviu com atenção. Havia um brilho nos olhos dela que Amélia não via há muito tempo nas pessoas. Empatia genuína. "Nós precisamos de mais cor aqui", disse Clara, com um sorriso triste. "As crianças, elas passam tanto tempo olhando para paredes brancas." E foi assim que, uma semana depois, Amélia voltou ao hospital com uma proposta aprovada: montar pequenas oficinas de pintura para os pacientes da ala oncológica. No primeiro dia, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu segurar o pincel, mas as crianças não pareciam se importar. Elas riam, gritavam e derrubavam tinta por todo lado, como se estivessem libertando algo preso dentro delas. Havia uma menininha chamada Sofia que a marcou profundamente. Careca, com os olhos grandes e tristes, ela se recusava a participar. Ficava num canto, abraçada a um ursinho de pelúcia, já sem uma orelha. Amélia se viu nela, ou melhor, viu o reflexo do que Lucas poderia ter sido, caso tivesse tido mais tempo. No terceiro encontro, decidiu sentar-se ao lado de Sofia, sem pressioná-la. Apenas começou a pintar devagar uma borboleta azul, a cor favorita de Lucas. "Por que azul?" Sofia perguntou sem tirar os olhos do papel. Amélia engoliu em seco antes de responder. "Porque azul é a cor que protege as outras. É calma, mas forte." Sofia não disse nada, mas estendeu a mão para pegar um pincel. Pintou um risco tímido, mas era um começo. Daquele dia em diante, algo mudou. As oficinas passaram a ser o momento mais aguardado da semana, tanto pelas crianças quanto pelos próprios pais. As paredes começaram a ganhar murais improvisados, e cada quadro era assinado com pequenas mãos sujas de tinta. Renato, seu ex-marido,
soube por conhecidos do projeto que Amélia estava tocando. Um dia, ele apareceu no hospital, sem avisar. Estava mais magro, com o olhar perdido, mas havia algo de diferente. Um arrependimento silencioso que substituíra a fuga. "Eu não sabia que você estava fazendo isso", disse ele, encostado à porta enquanto observava a Amélia ajudar um garoto a pintar um dragão vermelho. "Achei que... Você tinha se fechado para sempre." Amélia sentiu uma dor aguda no peito, mas também uma pequena faísca de orgulho. "Por um tempo eu me fechei", respondeu sem olhar para ele. "Mas eu percebi que as cores do Lucas não podiam morrer com ele." Renato baixou a cabeça, sem palavras. Era cedo para falar de perdão, mas naquele silêncio havia um início. Um fio tênue, quase invisível, mas real. Naquela noite de volta à casa, Amélia não foi para a poltrona onde sempre se refugiava. Em vez disso, sentou-se na mesa da cozinha, abriu um caderno novo e começou a esboçar um projeto maior: transformar o hospital inteiro num espaço onde cada criança pudesse deixar sua marca. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez não eram de dor. Eram de algo que ela quase não reconhecia mais: esperança. Lucas sempre dissera que o guardião das cores não deixava as cores morrerem. E agora, ali, no traço incerto do lápis sobre o papel, Amélia sentia que, de algum modo, seu filho estava certo. As cores estavam voltando. Os meses seguintes foram como uma correnteza que arrastava a Amélia para longe da escuridão onde vivera por tanto tempo. O projeto, que começou com pincéis e folhas soltas, agora ganhava corpo. As paredes do hospital estavam se tornando verdadeiras galerias vivas de arte infantil. O primeiro grande mural nasceu de uma ideia simples, soprada por Sofia, a menina que antes se escondia nos cantos. "E se a gente pintasse uma floresta onde todo mundo pode se esconder quando está triste?" A frase atravessou Amélia como um raio. Ela sabia bem o valor de um esconderijo quando a dor parecia insuportável. Reuniu as crianças e propôs que cada uma criasse seu próprio animal protetor para habitar aquela floresta mágica. Houve quem pintasse elefantes azuis, corujas com olhos dourados e até dragões de 3 cabeças. Sofia, por sua vez, pintou uma borboleta enorme com asas manchadas de roxo e verde. "Essa é a guardiã", explicou com um sorriso tímido. "Ela protege todo mundo aqui." O mural cresceu dia após dia e logo os corredores antes assépticos e brancos do hospital começaram a ganhar vida. Os médicos e enfermeiros, no começo céticos, passaram a sorrir ao ver os desenhos se espalhando. Havia algo de mágico naquela transformação, mas com a beleza veio também a dor que Amélia não podia mais evitar. Certo dia, ao chegar ao hospital com novas tintas doadas por uma empresa local, ela recebeu a notícia que seu coração já temia. Sofia não resistira à última infecção. Partira na noite anterior em silêncio, enquanto a mãe segurava sua mão. A notícia a atingiu com a força de um terremoto. Amélia largou as tintas no chão e correu até o mural da floresta. Lá estava a borboleta de Sofia, pairando acima dos outros animais, como se já soubesse que aquele seria seu lugar eterno. Ela caiu de joelhos, incapaz de conter os soluços. A dor de perder Lucas voltou com força total, misturada agora com o peso da perda daquela menina que, sem querer, havia lhe devolvido a vontade de viver. Renato apareceu ao seu lado minutos depois. Ele vinha tentando, devagar, se reaproximar, não como marido, mas como alguém que compartilhava a mesma ferida aberta. "Eu não consigo mais, Renato", Amélia murmurou, a voz quebrada. "Eu achei que
que pintar com eles era suficiente para afastar essa dor. Mas ela sempre volta. Renato se ajoelhou ao lado dela, algo que não fazia desde o enterro de Lucas. A dor vai sempre voltar, Amélia, disse ele, a voz rouca. Mas olha para isso. Ele apontou para a floresta pintada na parede. Isso aqui, isso é mais forte que a dor. Amélia olhou através das lágrimas e pela primeira vez sentiu que talvez ele tivesse razão. Naquele mesmo dia, tomou uma decisão. Reuniu a equipe do hospital e propôs algo que ninguém esperava: transformar aquele mural em um memorial vivo. Cada criança que partisse teria sua cor e sua marca eternizadas ali. Não seria um lugar de luto, mas de celebração. O diretor do hospital hesitou. Temeu que aquilo fosse pesado demais para as famílias. Vai ser doloroso, admitiu Amélia. Mas também vai dar sentido. Nossas crianças não vão desaparecer nas paredes brancas. Elas vão viver aqui nas cores. A proposta foi aceita. E assim nasceu. Cada nova pintura era acompanhada de uma pequena cerimônia simples, onde pais, médicos e amigos deixavam uma marca na parede, uma impressão de mão, uma palavra escrita à mão, uma gota de tinta que simbolizava a continuidade. A primeira cerimônia foi a de Sofia. A mãe dela, ainda devastada, chorou ao ver a borboleta ganhar traços dourados e brilhos nas asas. Disse que, pela primeira vez, sentia que a filha ainda estava ali, pairando sobre todos. A notícia do projeto se espalhou pela cidade e logo repórteres começaram a visitar o hospital para contar a história da mulher que transformava dor em arte. Amélia deu entrevistas, ainda com a voz trêmula, mas determinada. Não sou artista, dizia sempre. Sou apenas uma mãe tentando dar sentido à ausência. Com o tempo, pessoas começaram a doar mais materiais. Baldes de tinta, pincéis profissionais. E até voluntários apareceram para ajudar a manter o Jardim das Memórias vivo. Artistas locais ofereceram oficinas e grafiteiros se juntaram para ampliar os murais para além da ala pediátrica. Amélia, no entanto, sabia que o maior desafio ainda estava por vir: pintar a última parede vazia, a maior de todas, que ficava no saguão de entrada do hospital. Ela sabia o que queria fazer ali, algo que amarrasse tudo: Lucas, Sofia e cada criança que havia passado por aquelas portas. Mas também sabia que para isso precisaria enfrentar seu próprio luto de frente, sem máscaras, sem esconderijos. Naquela noite, voltou para casa e entrou novamente no quarto de Lucas. Pegou a caixa de desenhos antigos e espalhou tudo pelo chão. Ficou ali, cercada pelas criaturas coloridas criadas por seu filho, até que o sono finalmente a venceu, e ela sonhou com uma floresta infinita, onde borboletas e dragões brincavam juntos sob um céu pintado de azul, o azul que protege todas as cores. O hospital fervilhava com o vai-e-vem de enfermeiros e visitantes, mas para a Amélia tudo parecia suspenso no tempo. A grande parede branca do saguão estava ali diante dela, imensa, silenciosa, esperando. Fazia meses que ela evitava aquele espaço. Preferia os corredores menores, mais íntimos, onde conhecia cada criança pelo nome e cada marca de tinta tinha uma história. Mas agora não havia mais como adiar. O diretor do hospital, com um sorriso que misturava gratidão e expectativa, dissera: "Todos estão esperando para ver o que você vai criar aqui, Amélia." Ela agradeceu, mas por dentro tremia, porque sabia que aquela parede seria diferente de todas as outras. Ali ela teria que pintar a história completa, a dor e a beleza, a perda e o renascimento.
E, acima de tudo, teria que pintar Lucas. Renato apareceu no final da tarde com uma sacola de lanches que ela provavelmente esqueceria de comer. Ele vinha se fazendo mais presente, com passos tímidos, como quem tateia no escuro. Não falavam do passado, não ainda, mas havia um pacto silencioso entre eles agora. O de não fugir mais. Vai começar hoje? Ele perguntou, encostado à parede oposta. Amélia olhou para as latas de tinta abertas e os rolos espalhados no chão. Respirou fundo. Hoje, respondeu com a firmeza que ainda aprendia a sustentar. Antes de começar, fechou os olhos e buscou dentro de si a imagem que precisava surgir ali. E o que veio não foi um desenho, mas uma lembrança. Lucas, aos 5 anos, sentado no quintal, com as mãos lambuzadas de tinta azul, gritando: "Mamãe, o céu precisa ser pintado de novo." A frase explodiu dentro dela como uma revelação. Tomou o rolo mais largo e, sem mais pensar, mergulhou na tinta azul mais viva que encontrou e começou a cobrir toda a parte superior da parede com grandes movimentos circulares. O azul se espalhava como um manto e, com cada passada do rolo, Amélia sentia algo dentro dela se romper e, ao mesmo tempo, se curar. As crianças do hospital começaram a aparecer, curiosas, algumas em cadeiras de rodas, outras com os tubos de soro pendendo dos braços. E logo, espontaneamente, elas começaram a pedir pincéis. Amélia não tinha planejado assim. Queria pintar sozinha, mas ao ver aqueles olhares, entendeu que aquele mural nunca poderia ser só dela. Então distribuiu os pincéis e as crianças começaram a criar seu próprio céu. Havia estrelas douradas, luas lilazes e até planetas com anéis cor-de-rosa. No meio do caos colorido, Amélia reservou um espaço central e, com mãos que ainda tremiam, começou a desenhar uma árvore. Uma árvore enorme, de tronco robusto e galhos que se estendiam como braços abertos para acolher tudo ao seu redor. Era a árvore da vida que Lucas sempre desenhava nos seus cadernos, e nos galhos ela começou a pintar pequenas figuras, uma borboleta, um dragão, uma coruja dourada. Cada um representava uma criança que passara pelo hospital, cada uma que deixara sua marca. A comoção foi instantânea. Médicos pararam suas rondas para assistir. Pais choravam em silêncio enquanto seguravam os filhos, e até estranhos que passavam pelo saguão se detinham diante daquela cena. Renato aproximou-se devagar, os olhos úmidos, e perguntou: "Posso pintar também?" Amélia parou surpresa. "Claro!" respondeu, entregando-lhe um pincel. Ele mergulhou na tinta azul e, com um gesto pequeno, mas carregado de significado, pintou uma pequena estrela no topo da árvore. Os olhos de Amélia encontraram os dele, e pela primeira vez em anos não havia culpa ali. Só saudade e algo novo que começava a florescer. A pintura se estendeu por dias. Cada manhã trazia novas crianças querendo deixar sua marca, e cada noite Amélia ficava até tarde retocando detalhes, dando vida à grande árvore que agora dominava o saguão. No quarto dia, a mãe de Sofia apareceu. Ela trouxe uma pequena fita dourada e pediu para colar na borboleta que Amélia havia pintado em homenagem à sua filha. Ela dizia que o dourado era a cor da coragem, disse a mulher com um sorriso trêmulo. E foi aqui que ela encontrou isso. Amélia não conteve as lágrimas e abraçou a mulher com força. Era como se cada gesto, cada pincelada, estivesse costurando não só as paredes, mas os corações despedaçados de todos ali. Quando a pintura finalmente ficou pronta, o hospital organizou uma pequena cerimônia. Balões coloridos, músicas suaves e todos os envolvidos reunidos diante da grande parede
agora transformada em um universo onde o céu azul abraçava uma floresta cheia de criaturas mágicas e uma árvore que parecia pulsar com vida própria. Amélia foi chamada para falar, mas a voz quase não saiu. Olhou para as crianças, para Renato, para a parede onde Lucas agora vivia através das cores. Esta árvore, começou com a voz embargada, é feita das cores que ficaram, e cada uma delas é protegida por todos nós. Houve silêncio por um segundo, e então uma salva de palmas que pareceu varrer toda a dor do lugar. Naquela noite, Amélia voltou para casa exausta, mas com o peito leve pela primeira vez em anos. Entrou no quarto de Lucas e, em vez de chorar, acendeu uma vela e sussurrou: "O céu foi pintado de novo, meu amor, e desta vez com todas as cores." Pela janela, uma brisa suave entrou e, por um instante, ela jurou ver uma pequena borboleta azul dançando no ar. Os dias passaram e a grande parede azul no hospital tornou-se mais que um mural. Era agora um santuário. As pessoas vinham de longe só para vê-la. Não apenas famílias de crianças doentes, mas gente comum que queria se lembrar de que, mesmo na dor mais profunda, ainda havia espaço para beleza e cor. Amélia sentia-se transformada. A mulher que antes se arrastava pelos dias como uma sombra, agora caminhava com passos firmes, o olhar erguido. Havia algo novo dentro dela. Não era a ausência da dor, mas uma convivência pacífica com ela. Renato, por sua vez, seguia ao lado dela, com a mesma timidez de quem sabe que reconquistar a confiança não é um ato, mas uma jornada longa. Eles ainda não falavam do passado sem que os olhos marejassem, mas estavam construindo um novo vocabulário feito de gestos pequenos. Um café deixado na mesa, uma tarde ajudando as crianças a pintar, uma estrela azul que ele discretamente adicionava a cada novo mural. Foi num final de tarde, quando o céu estava tingido com os mesmos tons que agora dominavam o mural do hospital, que Amélia recebeu uma visita inesperada. A mãe de Lucas. Não a biológica, ela própria era essa mãe, mas uma versão dela mesma que parecia perdida no tempo. Uma mulher com olhos vermelhos e ombros curvados que Amélia reconheceu de imediato. Era a mulher que ela fora por anos, aprisionada na própria tristeza. Essa mulher estava na figura de Marta, mãe de Tiago, um menino internado havia meses. Marta havia perdido o marido recentemente e agora via o filho definhar diante dos olhos. Quando ela apareceu no mural, os olhos vazios de esperança, Amélia sentiu o chamado. "Eu sei", disse Amélia, sem que Marta dissesse uma palavra. "Eu sei exatamente onde você está agora." As duas se sentaram no chão de costas para a parede colorida e Amélia contou tudo. Sobre Lucas, sobre as noites gritando no travesseiro, sobre as vezes em que pensou que não haveria mais um dia seguinte, e, por fim, sobre como cada pincelada havia sido uma pequena ressurreição. Marta chorou. Não aquelas lágrimas discretas que os outros pais derramavam para não assustar os filhos, mas um choro descontrolado, primal, e Amélia a abraçou, sentindo que, ao fazer isso, abraçava a si mesma anos atrás. Naquela noite, Amélia voltou para casa e olhou para o armário onde ainda guardava as roupinhas de Lucas. Por anos, aquele havia sido o altar secreto da sua dor. Mas agora, com as mãos firmes, ela pegou cada peça, cada sapatinho e os dobrou com cuidado. Não era um ato de esquecer, era um ritual de passagem. Guardou tudo numa caixa e, com lágrimas nos olhos, escreveu na tampa: "As cores que ficaram." Na manhã seguinte, levou a caixa para o hospital.
decidiu transformá-la em algo maior, uma cápsula do tempo, onde cada família poderia deixar algo do seu filho ou filha para que nunca fossem esquecidos. Foi assim que o hospital, antes conhecido apenas como um centro oncológico, tornou-se o Hospital das Cores. A imprensa voltou, ONGs quiseram copiar o modelo e Amélia, que nunca se viu como líder, foi convidada para contar sua história em eventos. Num desses eventos, diante de um auditório lotado, perguntaram-lhe como conseguira transformar tanta dor em algo tão bonito. Amélia respirou fundo, olhou para Renato na plateia, que agora usava no peito um broche com uma pequena estrela azul, e respondeu: "Eu não transformei a dor. Ela ainda está aqui, todos os dias, mas eu escolhi dar a ela um lugar onde pudesse respirar sem me afogar. Eu pintei sobre ela, não para esconder, mas para iluminar." O auditório ficou em silêncio antes que as palmas explodissem. De volta ao hospital, enquanto ajudava uma nova criança a pintar uma girafa de asas verdes na parede do corredor, Amélia percebeu que algo havia mudado de forma definitiva. Ela não era mais apenas a mãe de Lucas. Ela agora era a guardiã das cores de muitas crianças, cada uma delas viva nas paredes, nas histórias e nos sorrisos que, mesmo tímidos, surgiam no meio da luta. Naquela noite, Renato a esperava na porta do hospital. E pela primeira vez em anos ela pegou na mão dele sem hesitar. "Vamos para casa?" ele perguntou. Ela sorriu, com os olhos ainda úmidos. "Vamos. Mas amanhã eu volto." Porque agora ela sabia, as cores não morriam, elas apenas mudavam de lugar. E dentro dela, Lucas sorria. O céu havia sido pintado de novo. Se gostou, inscreva-se no canal.